Olá, meus irmãos, graça e paz, o Senhor te abençoe e a toda a sua casa, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero compartilhar algumas palavras que o Senhor tem derramado nos últimos dias. São dias de constante oração e o Senhor tem falado, graças a Deus. E eu oro ao Espírito Santo, peço ao Espírito Santo para que Ele abra os nossos ouvidos, os olhos do nosso entendimento, os nossos corações, para que a gente possa receber essa palavra para esses dias. E também quero compartilhar algo que está acontecendo, né, uma experiência que está acontecendo há alguns dias, inclusive neste momento. Mas quero compartilhar essa palavra primeiro porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom, irmãos. Ele é maravilhoso. Durante esses dias a gente esteve preocupado, orando por algumas situações e a gente ficou preocupado de tomar alguma atitude precipitada, né? Acabar tomando uma decisão sem, né? A gente precisa resolver algumas coisas e minha esposa, né, teve um sonho onde ela demonstrava que ela tomava uma atitude precipitada. Então a gente colocou diante de oração, em oração ao Senhor, e o Senhor trouxe uma palavra assim muito reconfortante que eu quero ler com vocês, né? Muitas pessoas falam que o Senhor não fala, né? O Senhor não fala comigo, mas é só porque não abriu a palavra. Então, isso é também mais um vídeo para nos exortar a continuar na presença do Senhor e buscar a sua revelação na palavra. E Ele continua falando, assim como falava com os profetas antigamente. Irmãos, então, eu vou ler 2 Reis, no capítulo 6 e o capítulo 7. Eu não sei se eu vou ler todo o capítulo, mas eu deixei algumas partes aqui marcadas, mas existem pontos aqui que são importantes à leitura. O Senhor me chamou a atenção para uma expressão que ela se repete 2 vezes no capítulo 6. Em 2 situações diferentes, há uma mesma frase. O Senhor faz alguns milagres aqui, né? Alguns milagres através da vida de Eliseu. A primeira, né, todos são muito conhecidos da parte, né, pelos irmãos, é um profeta conhecido. O primeiro é o machado, né, o ferro do machado que flutua. Eu vou ler. Certo dia, os membros de um grupo de profetas disseram a Eliseu: Como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu, podem ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse ele. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte do ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor! Gritou. O machado era emprestado. Essa é a expressão. Ai, meu senhor! Guarda ela. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram um lugar para Eliseu, ele cortou um galho e o jogou na água e fez o ferro do machado flutuar. Pegue-o, disse Eliseu, e o homem estendeu a mão e o pegou. Quando eu li isso, eu falei, ótimo, né? O Senhor está dizendo que algo sobrenatural vai acontecer e vai se tornar visível. A manifestação do invisível, de algo impossível, né, vai acontecer. Mas eu decidi continuar lendo, né, porque eu tinha pedido uma palavra ao Senhor, e Ele me deu essa página para abrir, e eu continuei lendo. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, no versículo 8, consultava seus oficiais e dizia, posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato o homem de Deus advertiu o rei de Israel, não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei que ficasse alerta naqueles lugares. Furiosos com a situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou, qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Ó, meu senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou, vá e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhes informaram,
Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra, cavalos, para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: Ó Senhor, abre os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: Ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, e conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhes disse: Vocês tomaram um caminho errado. Esta não é a cidade certa. Sigam-me. Eu os levarei até o homem que procuram. Então eles guiaram a cidade de Samaria, entregaram. E assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: Ó Senhor, agora abre os olhos dele para que vejam. O Senhor abriu os olhos deles e descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? Claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que você capturou em batalha. Dê-lhes comida e bebida e mande-os de volta, para casa, para o senhor deles. Então o rei lhes ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Mais algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu de novo seus exércitos e cercou Samaria. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumenta era vendida por 960 gramas de prata, quase 1 quilo de prata por um jumento. E um terço de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Eu não sei como era o comércio da época, mas acho que isso aqui é bem caro. E eu vou dar uma encurtada, mas aqui o que acontece? Agora o rei estava caminhando aqui na cidade, até o final do versículo 33, vê duas mulheres que o chamam e clamam para que ele o ajude, porque elas decidiram cozinhar os próprios filhos para alimentá-las, e uma delas não queria esconder o filho. Eu quero resumir porque é uma parte assim, bem pesada, depois os irmãos podem ler, mas não é o foco. Ou seja, o que está acontecendo aqui, o que o Senhor me chama a atenção a duas vezes agora, foram esses dois, ai meu Senhor, que é esse sentimento que eu acredito que muitos de nós está passando. Momentos a gente vê algo que a gente tem uma perda que a gente não esperava, vou colocar assim, como um machado que caiu, que nem era dele, era emprestado, ou seja, ele não conseguiria nem trabalhar e nem conseguiria pagar a dívida do machado que se perdeu. Então ele clama: ai meu Senhor, porque o machado é emprestado. E aí Eliseu vai lá e faz o machado flutuar e resolve um problema ali pontual. Algo impossível aconteceu ali. E é isso que o Senhor usou como resposta para as minhas orações sobre que atitudes eu devo tomar com relação àquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu procuro. E eu clamava ao Senhor: Senhor, está perto de acontecer o que a gente está esperando? E o Senhor me deu essa palavra. E aí o segundo ai, meu Senhor, foi porque ele viu um grande exército ao redor da cidade. E ficou preocupado, lógico que não. Um exército imenso, enorme, para capturar um homem, um único homem. E ele clama: ai, meu Senhor, que faremos agora? Ou seja, as circunstâncias eram avassaladoras. Às vezes você está cercado por coisas que você não... Olhando naturalmente, você não tem controle, não tem solução. Mas o Senhor faz algo extraordinário aqui. Ele cega esses homens e os entrega de mão beijada para o seu inimigo, que poderia matá-los. Mas o Senhor ensina sobre misericórdia. Mas o foco é exatamente esse sobrenatural de Deus que se manifesta no natural. No grupo do WhatsApp, recentemente, a gente conversou muito sobre
as coisas já terem acontecido no plano espiritual. Elas já foram liberadas, mas elas ainda não se materializaram. Mas eu clamava ao Senhor, falta muito, porque as circunstâncias são terríveis, avassaladoras, né? Como a gente lê aqui. E o que devemos fazer? A gente espera, a gente toma alguma, né, outra atitude mais emergencial, e o Senhor responde que as coisas sobrenaturais, espirituais estão se manifestando. O machado está levitando, um exército inteiro está ficando cego diante de um único homem. E aí ele continua, né, dizendo que esse exército que ele poupou veio novamente e cercou a cidade por tanto tempo que os preços dispararam, as coisas ficaram num valor absurdo, ninguém conseguia mais se alimentar, a ponto de duas mulheres sugerirem uma outra de cozinhar os próprios filhos e se alimentarem deles, para não morrerem de fome. Mas o interessante é que depois dessa cena grotesca, pesada, a solução vem. 2 dias depois. Olha que interessante. No capítulo 7, no último versículo do capítulo 6, no 33, estava assim, ó. Enquanto Eliseu ainda falava ao mensageiro, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei. Toda essa desgraça vem do Senhor. Por que devo continuar a esperar no Senhor? Eu vou ler, irmãos, eu vou ler. Deixa eu ver de onde aqui para fazer, né, para vocês pegarem o contexto. Um dia, quando o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Ó meu senhor o rei, por favor ajude-me. Ele respondeu: Se o Senhor não a ajudar, o que eu poderei fazer? Não tenho alimento na eira, nem vinho nas prensas de uva. Mas depois o rei perguntou: Qual é o problema? Ela respondeu: Esta mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela: Mate seu filho para que o comamos. Mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu isso, rasgou as roupas. E enquanto ele caminhava pelos muros, o povo viu que, por baixo do manto, ele usava pano de saco junto à pele. Então o rei jurou: Que o Senhor me castigue severamente, se eu não separar a cabeça de Eliseu dos seus ombros ainda hoje. Eliseu estava sentado na sua casa com as autoridades de Israel quando o rei mandou um mensageiro até ele. Antes, porém, que o mensageiro chegasse, Eliseu disse às autoridades: O filho do assassino enviou um homem para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e não deixem entrar. Logo ouviremos os passos do seu senhor atrás dele. Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei. Toda essa desgraça vem do Senhor. Por que devo continuar a esperar no Senhor? Eliseu respondeu: Ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata. E 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: Ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu: Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havendo 4 homens com lepra sentados junto à porta da cidade, porque ficavam sentados aqui esperando a morte. Perdão, irmãos. Havia 4 homens com lepra sentados junto à porta da cidade. Por que ficamos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor, mas se nos matarem, de qualquer maneira teríamos morrido. Ao anoitecer, partiram ao acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor havia feito um exército sírio ouvir ruídos de carros de guerra e galope de cavalos e os sons de grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros: O rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacarem. Por isso,
fugiram ao anoitecer, abandonaram as tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a própria vida. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. Pegaram prata, o ouro e as roupas que encontravam e esconderam tudo. Por fim disseram uns aos outros: isto não é certo. Esse é um dia de boas novas e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar as notícias no palácio. Então voltaram à cidade e relataram os guardas do portão o que havia acontecido. Fomos ao acampamento do sírio e não havia ninguém, disseram eles. Os cavalos e os jumentos estavam amarrados, as tendas todas amarradas, mas não havia ninguém ali. Os guardas gritaram, anunciando a notícia no portão. O rei de Israel se levantou no meio da noite e disse a seus oficiais: vou explicar o que aconteceu. Os sírios, sabendo que estamos morrendo de fome, por isso os deixaram no acampamento e se esconderam nos campos. Estão à nossa espera para nos capturar com vida e conquistar a cidade quando sairmos. Um de seus oficiais disse: seria melhor que enviássemos espiões para ver. Eles podem usar 5 dos cavalos que sobraram. Se acontecer alguma coisa com eles, não será pior do que ficarem aqui e morrerem com o restante de nós. Assim, prepararam 2 carros de guerra com cavalos. E o rei enviou espiões para ver o que havia acontecido ao acampamento sírio. Foram até o rio Jordão, seguindo o rastro de roupas e equipamentos de que os sírios tinham abandonado em sua fuga desesperada. Os espiões voltaram e contaram tudo ao rei. Então o povo correu e saqueou o acampamento sírio. E de fato, naquele dia, 6 litros de farinha fina foram vendidos por 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também foram vendidos por apenas 12 gramas de prata, como o Senhor tinha dito. O rei colocou o oficial que auxiliava para controlar o movimento à porta da cidade, mas ele foi derrubado, pisoteado e morto, quando a multidão correu para fora. Tudo aconteceu, portanto, conforme o homem de Deus tinha dito quando o rei foi à sua casa. O homem de Deus tinha dito ao rei: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial do rei, que havia respondido: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. E o homem de Deus que tinha dito: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E assim aconteceu, pois foi pisoteado pelo povo à porta da cidade e morreu. Irmãos, eu não sei se vocês percebem, mas aqui houve o primeiro flash crash, que eu acho que é registrado assim, na Bíblia. Não sei se o primeiro, talvez o único flash crash. E não é sobre riqueza, irmãos, não é sobre isso, a gente já falou disso, incansavelmente por aqui. A gente sabe que existe um plano redentivo, onde a gente vai usar esses recursos, e a gente sabe que quando as coisas estão perto de acontecer, elas ficam mais difíceis, elas parecem ser impossíveis de resolver, mas o Senhor continua se manifestando. E o que ele está dizendo nessa palavra é que aquilo que estava apenas no plano espiritual vai começar a se manifestar no físico. Eu não sei data, não sei dia, não sei hora, mas eu sei e eu tenho um sentimento, o meu espírito grita, clama dentro de mim que está muito, mas muito perto de tudo que a gente está esperando. Isso aqui não é só apenas uma palavra de consolo, de ânimo. O meu objetivo aqui não é entretenimento, não quero entreter ninguém com vídeos, mas eu quero trazer aquilo que o Senhor me trouxe de resposta e quero compartilhar com vocês, porque essa é a orientação que eu tenho recebido do Senhor. Faço isso com zelo, com amor, com muito respeito pelos irmãos. A gente percebe essa manifestação no espiritual, mas o Senhor tem dito que ela vai começar a se manifestar agora no material.
E a gente também leu um grande perigo da falta de crença. Alguns irmãos podem dizer, algumas pessoas podem dizer, né, e eu já ouvi muito, é impossível a Shiba bater $1. Isso é coisa de maluco. Pela quantidade nem que queimasse 99,9%, né, fizesse uma queima total das Shibas, ela chegaria nesse preço. Ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Foi o que o oficial disse. Ele viu com os próprios olhos acontecer e não aproveitou nada. 4 leprosos comeram, leprosos que eram marginalizados, né, ficavam à margem da sociedade, ali do lado de fora da cidade. Foram os primeiros a se banquetear, guardaram ouro, prata e roupas, que naquela época, né, tinham muito valor. Roupas eram muito valorizadas. Hoje a gente tem, graças a Deus, né, guarda-roupas cheios, né? Mas naquela época era algo de extremo valor. Linho, né, roupas finas de reis, de generais e soldados. Então, assim, o Senhor tem prometido coisas sobrenaturais. E a manifestação dessas coisas sobrenaturais. E não só para suprir nossas necessidades, mas para trazer salvação. Para trazer esse peso de glória, esse peso de responsabilidade social. Para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Para cumprir essa boa obra para o final agora que nós temos, para preparar essa arca, para permitir que a palavra seja alcançada, que ela chegue em lugares que ainda não chegaram. O Senhor fará um grande mover nesses dias. E hoje de manhã também, né, enquanto eu fui resolver algumas coisas, minha esposa orava e ela recebeu uma palavra do Senhor que foi Ezequiel. Agora fugiu o livro. Mas se eu não me engano, Ezequiel 48. É o último versículo, é o último capítulo de Ezequiel. Peraí que eu já estou até meio perdido aqui, gente. Mas eu acho que é esse mesmo. Eu deixei anotado, mas agora tá longe. Eita, aqui antes. Peraí, irmãos, tenham um pouquinho de paciência. Ezequiel mesmo. Ezequiel 48. Nessa palavra que ela leu, eu não vou ler o capítulo inteiro porque ele tem muitos números, aqui é uma divisão das terras, né? A distribuição da terra para as 12 tribos. Mas isso aqui é extremamente maravilhoso. Porque quando a gente lê assim de forma muito rasa, né, muito rápida, assim, né, não rasa, né, de desleixo, mas só uma leitura rápida, a gente não percebe a maravilha escondida nesse capítulo. Porque essa divisão de terra aqui, só para você ter noção, ao sul de Judá ficará a terra separada para um propósito especial. Ela terá 12,5 km de largura e terá a mesma fronteira de leste a oeste nos territórios das tribos. No centro dela estará o templo. A área separada para o templo do Senhor terá 12,5 km. Então ele vai fazendo essa divisão das terras, né, em linhas ali. Mas quando a gente vai pesquisar e estudar, a gente vê que essa divisão aqui, que é proposta por Ezequiel, ela nunca aconteceu. E a gente pensa, será que foi por desleixo? Ou o Senhor fez uma promessa que ele não cumpriu? Mas aí você continua lendo e vê que a cidade tem 12 portas e cada porta tem um nome de cada tribo. E a gente vê a mesma coisa em Apocalipse. Então, aqui não está falando de uma distribuição política, mas está falando de uma redenção, da cidade santa sendo construída. Ezequiel 48 é a manifestação final da glória de Deus. E o que nós chegamos à conclusão lendo isso é que o Senhor, ele tem todas as coisas em seu conselho, no seu interior. Assim, ele já decidiu, ele já decretou, as coisas já aconteceram. E o Senhor faz uma promessa em Ezequiel, lá atrás, que ainda vai acontecer. O Senhor já determinou que isso vai acontecer, que a terra vai ser não dividida fisicamente dessa forma, mas o que isso significa, né, essa nova cidade, a nova Jerusalém sendo edificada, né, e o nome da cidade, assim, no último versículo, né, fala assim, ó, e daquele dia em diante o nome da cidade será O Senhor está ali. Ou seja, o Senhor habitará com o seu povo perpetuamente.
É para isso que nós estamos esperando. É nisso que nós confiamos. Ontem, como eu falei, a gente conversava muito no grupo sobre essa manifestação do espiritual, de a gente tem certeza que no reino espiritual as coisas já aconteceram, já foram liberadas, e nós apenas aguardamos a manifestação natural, né, material dessas promessas, e nós veremos, irmãos, nós veremos. E eu quero compartilhar uma outra experiência com os irmãos, que já dura há quase uma semana ou mais, não tenho certeza do dia exato que começou. Mas um determinado dia, eu creio que na semana passada, eu assisti um filme, aquele filme Whiplash, de bateria, de música. E eu, por acaso, gostei muito do filme, assisti o filme, né, em 2 vezes, porque depois que a gente tem filho, a gente não consegue mais assistir um filme inteiro, então a gente assiste parcelado. Então eu assisti o início, né, achei o filme interessante, gostei. No dia seguinte eu terminei de ouvir, de assistir. Gostei das músicas, eu gosto de jazz e achei interessante ali as músicas, gostei muito. E dormi, eu acho que assisti de noite e fui dormir. Irmãos, no dia seguinte, eu acredito que, né, influenciado pela música do filme, eu comecei a ouvir música. Sabe quando uma música chiclete gruda na cabeça? Pronto, mas não é uma música chiclete, até porque, né, dificilmente você vai, a não ser que seja uma música muito expressiva, você vai guardar essa música, se ela for um jazz, se ela for um blues, né, você não fica com aquele som na cabeça. Por que eu tô falando isso? Porque já tem uma semana ou mais que eu ouço a mesma música, que eu tô ouvindo essa música. Eu tô batucando ela, eu ouço os metais, eu ouço o baixo, eu ouço a bateria, eu ouço eu consigo identificar os instrumentos, né? Eu toco um pouquinho de violão, mas, nossa, nunca, jamais, né, chego no nível de um maestro, de uma coisa assim, mas eu ouço essa música como se tivesse um rádio ligado em mim 24 horas, 24 horas ouvindo essa música. Eu paro por 1 segundo e ela fica. E se eu parar aqui agora de falar e desligar, né, como a gente, né, homem, consegue fazer, ela vem. E mesmo quando eu estou falando aqui, eu tenho como se tivesse aquele rádio ligado, assim, lá no fundo, e ela não para de tocar há uma semana. E é a mesma música, a mesma batida. Ela fica repetindo e repetindo. E ela tem metais, ela tem pausas, e é uma música... Ela é bonita, não é uma música ruim. E eu cheguei a comentar com minha esposa, olha, amor, tá acontecendo isso, eu tô ouvindo essa música, eu tô ouvindo essa música, eu tô ouvindo essa música, e ela não para. E ela falou, pelo menos a música é boa? Eu falei, a música é boa. Só que, né, como a gente tá resolvendo um monte de coisa, chega um momento que essa música se torna cansativa, tipo aquela música chiclete que não sai da cabeça, você, nossa, não aguento mais ouvir isso. E chegou a esse nível. Né, chegou a esse nível de eu falar assim, rapaz, eu não aguento mais batucar essa música. Eu já tirei a música no violão, no baixo do violão. Eu aprendi a tocar essa música, de tanto que ela fica repetindo na minha cabeça. Né, claro que eu não toco com maestria, com perfeição, mas consegui tirar de ouvido essa música. E eu consigo executá-la ali, né, minimamente, digamos assim, né, a sua base. E hoje, enquanto eu estava aqui lendo a palavra, né, um pouco mais cedo na cozinha, eu tive um estalo no meu interior, no meu espírito, dizendo, um dia o Senhor disse que haveria música nas praças, que nós louvaríamos ao Senhor, porque estaremos em alegria, estaremos em festa, e não nos esconderíamos. E eu fiquei com essa palavra, porque é uma palavra, né, que eu recebi do Senhor, nós nos alegraríamos, e o Senhor continuamente tem dito, é tempo de se alegrar. E hoje eu ouvi isso de novo. O meu espírito falou assim, rapidinho, é tempo de se alegrar. É tempo de se alegrar. E eu, né, a gente, né, nos conflitos do dia, nas coisas do dia a dia que vão nos tomando, que vão, né, tomando nosso tempo, a nossa mente. E eu ouvindo essa música, e eu falei, Senhor, eu não aguento mais ouvir essa música. Que música é essa? O que é isso? Será que um dia eu vou produzir uma música assim? Eu fiquei imaginando um monte de coisa, porque, irmãos, é muito doido isso, porque ela tá aqui ligada. Eu não sou eu inventando uma música, ela fica tocando. Isso é muito doido, é uma experiência muito diferente, eu nunca tive isso na minha vida inteira. Eu toco violão desde a minha adolescência,
Eu nunca fiquei com essa música, né, uma semana na cabeça, ouvindo algo que eu não criei. Ela simplesmente toca. E ouvir isso hoje, assim, é tempo de se alegrar. Mas isso veio muito rápido, como um flash, né? Eu estava ouvindo a música, prestando atenção nela, e veio isso. E eu falei, Senhor, não é possível. Isso começou depois que eu assisti o filme. Talvez, né, algum gatilho, alguma coisa natural que ficou ali. E não tem nada a ver com a música do filme. É uma música, né, é uma música instrumental, é com uma orquestra, né, meio jazz, assim, mas não tem nenhum, não é parecido com nenhuma música do filme, até porque as músicas do filme são bem específicas, né? É mais ligada à bateria. E orando ao Senhor, eu falei, Senhor, se isso representa alguma coisa de fato, fala comigo na tua palavra com algo que simbolize, que tem a ver com música. Louvor, cântico, adoração ao Senhor. E eu fiz isso aqui antes de começar esse vídeo, porque até então eu não tinha certeza se eu ia compartilhar, né? Eu não ia compartilhar isso, porque, né, foi agora, instantes antes de eu começar a gravar o vídeo, que isso aconteceu, né? De eu sentir isso no meu espírito. E o Senhor me deu uma palavra em Sofonias, no capítulo 3, né? É o último capítulo do livro. Eu vou ler com os irmãos, para que os irmãos entendam aquilo que o Senhor está fazendo. E depois que eu li isso, eu ainda vou colocar em oração, porque eu acredito que isso é um mistério que ainda não foi totalmente revelado. Mas eu acredito que é tempo de festa, é tempo de alegria. Ouça a música, os louvores que o Senhor está colocando no seu coração. Ouça. O capítulo 3 de Sofonias tem o título de A Rebeldia e a Redenção de Jerusalém. Que aflição espera Jerusalém, cidade rebelde e impura, cheia de violência e opressão. Ninguém pode lhe dizer coisa alguma, ela recusa toda a correção. Não confia no Senhor, nem se aproxima de Deus. Seus líderes são como leões que rugem, caçando suas vítimas. Seus juízes são como os lobos, que ao cair da noite não deixam vestígio de suas presas ao amanhecer. Seus profetas são mentirosos arrogantes que buscam os seus próprios interesses. Falamos disso no grupo ontem também. O Senhor me deu uma palavra sobre isso ontem. Profetas que buscam os próprios interesses. Isso não irmãos, profeta, como eu disse, não é aquele irmão que tem o dom de palavra de profecia, palavra de sabedoria, palavra de entendimento, que tem uma visão, que tem um sonho. Isso não é profeta. Profeta é aquele que direciona o povo naquilo que o Senhor determina. Aquele que discerne os tempos daquilo que o Senhor está fazendo. Que discerne o kairós de Deus. Isso é ser profeta. Entende? Não é ter dom. Isso não significa ser o ministério do profeta. E o Senhor falando que o juízo começa pela casa. Seus sacerdotes profanam o templo e transgridem a lei, ao transgredir a lei de Deus. Isso aqui é para todo o povo, tá, irmãos? Líderes, pastores, membros, né, como vocês queiram, né, denominar essas coisas. Mas é para todo o povo. Deixa eu ler novamente. Seus líderes são como leões que rugem, caçando suas vítimas. Seus juízes são como lobos que, ao cair da noite, não deixam vestígio de suas presas ao amanhecer. Seus profetas são mentirosos arrogantes, que buscam seu próprio interesse. Seus sacerdotes profanam o templo ao transgredir a lei de Deus. Mas o Senhor está na cidade e não pratica o mal. Lembra que nós acabamos de ler em Ezequiel 48. E o nome da cidade é O Senhor está ali. Mas o Senhor ainda está na cidade e não pratica o mal. A cada dia ele faz justiça e nunca falha. Os perversos, porém, não se envergonham. Exterminei as nações, destruí suas torres. Suas ruas ficaram desertas, suas cidades são ruínas caladas. Não há sobreviventes, nenhum sequer. Pensei, agora eles te temerão. Certamente ouvirão minhas advertências. Então não precisarei mais feri-los outra vez, nem destruir suas casas.
mas eles continuam a se levantar cedo para praticar todo tipo de maldade. Portanto, sejam pacientes, diz o Senhor. Portanto, sejam pacientes, diz o Senhor, pois em breve me levantarei para acusar essas nações. Resolvi juntar os reinos da terra e derramar sobre eles a minha ira ardente. Toda a terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então purificarei os lábios do povo, para que possam se reunir e adorar o Senhor. Aqui foi a primeira parte. Meu povo disperso que vive além dos rios da Etiópia virá para apresentar suas ofertas, adoração. Naquele dia vocês não precisarão se envergonhar, pois já não serão rebeldes contra mim. Removerei do seu meio os orgulhosos. Não haverá mais arrogância em meu santo monte. Só restarão os pobres e os humildes, os leprosos, pois eles confiam no nome do Senhor. Os remanescentes de Israel não cometerão injustiça, não mentirão, nem enganarão uns aos outros. Comerão e dormirão em segurança, e não haverá quem os atemorize. Cante, ó filha de Sião, grite bem alto, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó preciosa Jerusalém, pois o Senhor removerá as acusações contra você e dispersará os exércitos de seu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, estará em seu meio, e você nunca mais temerá a calamidade. Naquele dia se anunciará em Jerusalém: anime-se, ó Sião, não tenha medo, pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. O Senhor gritará de alegria no nosso meio. Juntarei os que choram por não participarem das festas sagradas. Nunca mais serão envergonhados. Tratarei severamente todos os que o oprimiram. Salvarei os fracos e indefesos. Aos que antes foram exilados darei reconhecimento e honra nas terras em que sofreram humilhação. Naquele dia reunirei vocês e os trarei para casa. E eu lhes darei honra e reconhecimento entre todas as nações da terra. E os restaurarei diante dos olhos delas. Eu, o Senhor, falei. Irmão, quantas vezes a gente ouviu aqui nesses textos de que a principal bênção que nós precisamos esperar é a habitação do Senhor com o seu povo. Essa é a glória que a gente está esperando. Essa é a grande transferência de riqueza. O Senhor habitando no meio do seu povo. O Senhor habitando no meio do seu povo. Sem mais temor, sem mais medo. Como lemos anteriormente, ainda que e nós continuaremos avançando ainda, mesmo em frente à morte, né, a lanças. Falamos disso no último vídeo. Então, irmãos, o Senhor traz uma palavra de conforto, de esperança, junto com uma promessa de que não falta muito, não tardará, está perto de acontecer, porque já podemos ouvir a música, o motivo de alegria, festas, as festas sagradas. Participaremos de festas sagradas. Ou seja, o Senhor confirmou que essa música que eu estou ouvindo e que eu quis compartilhar com tanto detalhe, porque é glorioso, irmãos. Eu não fazia ideia, eu já estava cansado da música, mas agora eu estou grato por já estar lá ouvindo há uma semana. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Nós somos miseráveis, mas o Senhor é extraordinário, tremendo, maravilhoso, que tem infinita misericórdia para conosco. E enquanto clamamos, ai meu Senhor, Ele tem dito, irmãos, Ele tem falado muito nesse mês, que as comportas do céu estão abertas, que os céus estão abertos, que as portas estão abertas para que a nossa oração, nosso clamor chegue a Ele, e Ele diz, eu estou ouvindo.
Assim, um tribunal está aberto. Façam suas orações, façam suas petições. Ele tem dito isso. Essa é a palavra que o Senhor tem derramado nesses dias. Clamem, ai meu Senhor, o que faremos? Peça para que Ele guie, que Ele te tome pelas mãos, para que te ajude a tomar qualquer decisão, qualquer pensamento, qualquer atitude, qualquer direção. Peça direção ao Espírito Santo. Ele é real, Ele está aqui. Ele é vivo. E deseja nos conduzir a toda a verdade. Amém, meus irmãos? Amém. Deus te abençoe. Eu só peço para que o Senhor tenha misericórdia de nós e clamo por esse dia em que o Senhor ficará alegre, gritará de alegria no nosso meio. Esse é o desejo do meu coração. Que o Senhor se alegre em nós. Que Ele olhe para nós e fique satisfeito de toda a sua obra. Amém, irmãos. Amém. Eu pensei que o vídeo fosse ficar bem mais curto que isso, por isso que eu fiz ele aqui na vertical. Não imaginava que fosse demorar tanto tempo para expor a palavra, mas que o Senhor te abençoe. Por favor, não esqueça de dar seu like, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo. O Senhor está fazendo algo novo. Será que não conseguem perceber? Será que não veem que já algo novo está acontecendo? E já não ficará somente nos planos espiritual, se manifestará para a glória do Senhor. E está perto. A gente já consegue ouvir o som de alegria, de júbilo, de festas. Amém, irmão? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.